por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Podem sentar. Depois de tanto tempo, que a gente não se encontra, 2 quartas-feiras que ficaram atropeladas, e hoje eu vim aqui em condições excepcionais, eu estou com a enxaqueca do tamanho do mundo. Quem conhece enxaqueca sabe como enxaqueca é ruim. Então, por isso que não vou usar DataShow, porque eu me privei de ficar na frente do computador, porque teria que fazer slide, então, para não complicar mais ainda a minha situação. Então, aí eu não montei nada em slide. Veja o quadro, aquela lousa. Bom, mas nós precisamos avançar. E hoje eu vou falar sobre o capítulo 8º e o 9º. Quando eu fui preparar, eu vi que os dois são interligados, igual teve uma aula aí que não lembro qual. Foi já, né? Eu falei. Na última aula que nós nos encontramos há 20 e tantos dias atrás, eu falei para vocês sobre o projeto de vida. Então, no finalzinho eu falei muito pincelado por cima, porque por causa da hora. Então, eu até fiquei com o compromisso de mandar para vocês no grupo um esboço de como fazer um projeto pessoal de vida, de como você programar a sua própria conversão. E essa correria toda que eu vivi nos últimos dias não me permitiu, mas depois eu coloco lá no grupo, um esboço de como é que se faz um projeto de vida. Hoje, só para recapitular, nós estávamos fazendo um percurso sobre a abertura dos 7 selos. Estão lembrados? Só para a gente recapitular. Vamos retomar a cena. O cordeiro foi dado a ele um livro que continha 7 selos. Foi aberto os 6 selos, faltava apenas um, que é o 7º selo, que é no capítulo 8º e 9º. Então, nós vamos perceber, nesse capítulo 8º e 9º, uma espécie de recapitulação da história. Recapitulação da história. Nós vamos perceber que dentro desses 2 capítulos existe o início, ou melhor dizendo, a queda dos anjos, incluindo aí Lúcifer, que é o chefe, representado aqui na estrela que cai do céu. Nós vamos fazer o percurso bem direitinho. Então, a partir do capítulo 8º até o final vai ser uma grande batalha entre as forças que se opõem ao projeto de Deus, que é a força do mal, do maligno, e essa batalha ela vai perpassar pelo sacrifício na cruz, sacrifício de Jesus na cruz, e vai terminar com o coroamento da vitória dos eleitos, graças ao sacrifício redentor de Cristo. Certo? Então nós vamos ver aqui, nesses próximos capítulos, uma breve recapitulação da grande batalha entre as forças do mal, impulsionada pelo maligno, começa com ele, com sua queda, e toda a estratégia de trazer a ruína ou de estender a ruína para todo o gênero humano. Infelizmente, eu vou pedir a vocês um pouco da paciência de vocês, porque é muito mais fácil quando tem, já que não vai ter o DataShow, pode acender a luz aqui. Eu vou pedir um pouco da paciência de vocês, porque hoje a minha cabeça não está nos melhores dias para raciocinar, para poder articular o pensamento. Então, provavelmente não vai ser aqui aquela coisa espetacular, mas vamos confiar em Deus. Então, quem não tem a Bíblia, preste atenção, escute, vou fazer a leitura. Quem está com a Bíblia, capítulo 8º, que é o 7º selo, a abertura do 7º selo.
Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve no céu um silêncio. Esse silêncio, ele simboliza o aspecto solene do que vai acontecer. O que é uma coisa solene? É uma coisa que sai da normalidade para a excepcionalidade. Então, um silêncio de meia hora. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve no céu um silêncio durante cerca de meia hora. Um silêncio que dá uma conotação de solenidade, ou seja, o que vai acontecer é algo que chama a atenção toda a corte do céu, toda a corte que está junto do Cordeiro, fica na expectativa do que está para acontecer. Vi então os 7 anjos que estão diante de Deus. Este detalhe que o Apocalipse dá, 7 anjos que estão, pega ali o quadro, a lousa, estão diante de Deus, o verbo que ele usa em grego é enopion, para significar que está face a face diante de Deus, esses 7 anjos. Provavelmente eles se referem na hierarquia dos coros, né? São vários coros angelicais, seriam aqueles que estão mais próximos de Deus, porque eles estão face a face em relação a Deus. E provavelmente se referem àqueles que nós chamamos de arcanjo. Inclusive nós estamos na quaresma de São Miguel Arcanjo. São Miguel seria um desses 7 arcanjos que estão no serviço direto a Deus, o serviço direto, porque todos os anjos, na verdade, prestam serviço a Deus, certo? A palavra anjo, em português, é uma transliteração do grego, que é angelos, em grego, angelos se pronuncia, que significa nada mais nada menos que emissário, mensageiro, aquele que porta uma mensagem. Porém, existem uma categoria de anjos, um dos coros dos anjos, que nós chamamos de arcanjos. Eles gozam de uma... estão usando? Eles gozam de uma honra a mais em relação aos demais coros dos anjos, porque eles oficiam diretamente a Deus. Corresponderia uma espécie de... Eles exercem uma espécie de sumo sacerdócio diante de Deus, os arcanjos. São 7. Então, eles estão diante de Deus. Vi então os 7 anjos que estão diante de Deus. Deram-lhe 7 trombetas. As trombetas, elas são símbolos, na verdade, são elementos humanos. Mais uma vez aqui eu volto a insistir. Quando o Apocalipse vai usar elementos para descrever o inefável, está tentando fazer aquilo que eu já expliquei para vocês. Seria mais ou menos alguém daqui sair lá para a Amazônia, para o meio da floresta, e encontrar uma tribo isolada de índios, que nunca teve contato com a civilização moderna, com a nossa civilização. Suponhamos que alguém chegue lá no meio da floresta amazônica, para ele explicar para o índio o sabor que tem uma lasanha. Estão lembrados que eu fiz essa metáfora? O índio, ele só vai compreender se você, para poder exprimir o que é que você entende por lasanha, se você pegar um alimento dele, que ele conheça, para que ele possa ter um parâmetro de comparação. Então, quando o texto fala de trombeta, vão estar aqui usando essa estratégia. Pegar um elemento que nós conhecemos, que é um instrumento de sopro, e a trombeta, ela era usada não só como um instrumento de guerra, porque era uma forma de comunicação na época que não havia rádio. O exército hoje é muito mais moderno do que era na época bíblica. A corneta ou a trombeta era um instrumento que tornava todo o exército coeso. Era uma forma era através da trombeta que se dava o toque de partida, de início da batalha. Mas também no Templo de Jerusalém, a trombeta era usada para significar o início do culto.
Então, a trombeta aqui, naturalmente, eu volto a insistir, quando é mencionado a trombeta, não é que no céu, quando a gente for morar lá, quando a gente for para o céu, a gente vai ver a trombeta, anjos tocando trombeta. É uma linguagem metafórica que João quer que nós compreendamos a partir do símbolo, a partir da metáfora. Na realidade, foi dado aos anjos, a esses 7 anjos, um instrumento em que o toque pode significar tanto o princípio de um culto, de uma celebração, mas também o início de uma batalha. Nós vamos perceber que, na verdade, vai ser o segundo caso. É o início da batalha. A batalha de Deus ou do seu exército contra as forças hostis ao projeto divino. Vale lembrar também que o que vai ser descrito aqui não é algo que vai acontecer daqui para frente. Porque esse é o maior erro de quem começa a ler o Apocalipse. É como se toda pessoa que começa a ler o Apocalipse, ele começa a interpretar o início dos eventos a partir do momento do leitor. Não, isso na verdade, eu falei para vocês, trata-se de uma recapitulação de toda a história da salvação. Ou seja, lá do momento anterior à criação do homem, quando Lúcifer se rebelou contra Deus. Depois, no final, eu vou contar uma história que aconteceu comigo, que eu presenciei, que está ligado a isso aqui que vai ser descrito. Então, começa com o soar da trombeta, ou seja, o início da batalha. O início da batalha. Então, versículo 7. Aliás, versículo 2, né? Vi então os 7 anjos que estão diante de Deus, deram-lhe 7 trombetas. Outro anjo veio postar-se junto ao altar com um turíbulo de ouro. Lembra que eu falei para vocês que a trombeta era usada tanto para principiar o culto no templo, tocava-se a trombeta para dar início à liturgia no templo, mas também no exército para dar início à batalha. Por que aparece a trombeta aqui? Porque, na verdade, a batalha vai ser por meio do culto. O início da guerra vai ser de ordem litúrgica. Por isso que vai aparecer, por exemplo, o turíbulo. Vocês sabem o que é o turíbulo, né? É esse, para incensar, esse elemento que às vezes nós padres usamos para incensar o altar. O incenso sempre foi usado em atmosfera de culto, não só no judaísmo e no cristianismo, mas em várias outras religiões pagãs, primitivas, já se usava o incenso como elemento que direciona-se para a adoração a Deus. Isso porque, no imaginário primitivo, assim como a fumaça do incenso tende a subir, simbolizando a oração e a adoração que parte da terra e vai até a presença de Deus, mas também na liturgia, o incenso, ele tem um sentido, não sei se vocês prestaram atenção, numa liturgia solene, numa missa solene, por exemplo, quando o padre vai, na hora da consagração, e eleva a Eucaristia, os acólitos vêm aqui para frente e eles ficam de joelhos e eles criam, por meio da fumaça do incenso, uma coluna de fumaça, de maneira que quem está na Assembleia, ao contemplar a Eucaristia, vê a Eucaristia, o seu olhar perpassa pela fumaça. Dessa maneira, o incenso ele simboliza que aquilo que nós vemos de maneira embaçada. O mistério divino está oculto e nós vemos apenas de uma maneira embaçada. Isso se refere também ao fato de que, por exemplo, Jesus se torna presente na Eucaristia, mas com o meu olhar humano, biológico, eu vejo o pão, mas pela fé eu consigo perceber a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. Então, o incenso, ele tanto pode significar uma adoração que parte do humano até a presença de Deus, mas também para simbolizar que o que nós fazemos é algo que nós vemos de maneira embaçada, não de maneira muito clara. São Paulo faz alusão a isso quando ele diz, por ora, nós o vemos tal como que através de um espelho.
mas um dia nós o veremos tal como ele é. E quando Paulo fala de espelho, ele não está mencionando o espelho que você conhece na sua casa. Hoje o espelho me dá a percepção muito real da minha face. No tempo de Paulo não havia vidro, não havia pelo menos o vidro do espelho, um espelho vítreo. O espelho na época de Paulo era feito com bronze, uma chapa de bronze polida, e quando a pessoa ia olhar no espelho, ele via apenas o contorno da face, mas ele não via a cor dos olhos, ele não via detalhes da fisionomia da face. Então Paulo diz, por ora nós o vemos como que através do espelho, ou seja, de maneira muito imperfeita, mas um dia nós o veremos tal como ele é. Então um turíbulo foi dado a um anjo. Outro anjo veio postar-se junto ao altar com um turíbulo de ouro. Deram-lhe grande quantidade de incenso para que oferecesse com as orações dos santos. Oferecer, veja, mais uma vez aquela alusão da oração que sobe à presença de Deus, que é a oração dos santos. Sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo a fumaça do incenso, e da mão do anjo, ou seja, peraí. O anjo tomou depois o turíbulo, encheu com fogo do altar e atirou à terra. Seguiram-se trovões, clamores, relâmpagos e terremotos. Vejam só. Este elemento, isso aqui que está sendo descrito, reflete o estado catastrófico antes da harmonia da criação. Guardem, botem alguma coisa para marcar essa parte. E vamos agora para o capítulo de Gênesis, capítulo 1. Capítulo 1 de Gênesis, Gênesis 1, versículo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga. Em hebraico, a palavra que se diz vazia e vaga, lá no texto de hebraico, é tohu vabohu, que pode ser traduzido também como caótico, catastrófico e caótico. Então, lá em Apocalipse, quando vai falar de que a brasa foi jogada sobre a terra e houve tremores, terremotos, está mostrando que aqui se trata do princípio da criação, quando tudo era caótico. Certo? Não é que nós vamos, toda vez que acontecer um terremoto, porque desde que o mundo é mundo, existe terremoto. Onde quer que a Terra está em constante movimento, nós sabemos disso. Hoje é fácil de explicar os terremotos pelo fato dos choques das placas tectônicas da Terra. A Terra, toda ela dividida em placas. No nosso caso aqui do Brasil, nós temos o privilégio do nosso Brasil, nosso país todo está em uma placa tectônica, por isso que nós não temos terremotos, né? Então, nosso país, nós somos tão sortudos que o nosso país conseguiu estar ele todo dentro de uma única placa. Na Itália, por exemplo, quando eu morava lá, no tempo que eu passei lá, 4 anos, eu vivi pelo menos 5 terremotos. Não tem coisa pior no mundo. Não tem coisa pior no mundo. Por que a Itália tem terremoto? Primeiro porque a placa, não sei se vocês já viram na internet, o mapa da Itália tem um formato de uma bota, e no meio da bota existe o encontro de 2 placas. Então, a Itália, na verdade, ela está se partindo ao meio. Futuramente, o sul da Itália vai ser uma ilha. Isso, quem sabe, há milhares de anos, aí ninguém sabe quando é que isso vai acontecer. Mas lá, por exemplo, a primeira vez que eu presenciei um terremoto, 2 num dia só. O primeiro eu não senti, eu estava tomando banho, eu saí do quarto, aí os padres lá que moravam no colégio onde eu morava, todo mundo assustado, eu disse, você sentiu o terremoto? Eu precisava ter aquela brincadeira deles. Aí fui estudar. Sentado estudando, de repente, aí eu, como se eu tivesse ficado tonto, porque eu estava lendo, e aí balançou a cadeira e o meu foco da visão saiu. Então deu uma sensação de enjoo. E de repente a parede, um quadro de
quando eu colocava os meus horários, começou a bater na parede. Aí foi quando eu percebi que estava tendo um terremoto. Então, os terremotos sempre existiram e provavelmente existirão até o dia em que Jesus vier. O terremoto sempre acontecerá. Claro que aqui nós estamos fazendo uma observação metafórica, porque eu disse para vocês que isso é a grande batalha entre as forças divinas contra as forças hostis, que começa lá no princípio, quando Lúcifer se rebela contra Deus. Por isso que aqui menciona essa questão caótica e nos remetem para o livro de Gênesis, o início de Gênesis. Os 7 anjos, munidos com as 7 trombetas, se prepararam então para tocar. E o primeiro tocou. Caiu então sobre a terra granizo e fogo misturados com sangue. 1/3 parte da terra queimou. Eu vou ler essa parte toda porque é uma única explicação que vai ser essas 4 primeiras trombetas. Enquanto eu vou lendo, vocês não tenham ataques de pânico, porque tudo isso aqui é metafórico, viu? Depois vocês vão entender por que é que eu estou dizendo isso. E o primeiro tocou. Caiu então sobre a terra granizo e fogo, misturados com sangue. 1/3 parte da terra se queimou, 1/3 das árvores se queimou, e toda a vegetação verde se queimou. E o segundo anjo tocou. Algo como uma grande montanha incandescente foi lançado no mar. 1/3 parte do mar se transformou em sangue. Pereceu 1/3 das criaturas que viviam no mar, e 1/3 dos navios foi destruído. O terceiro anjo tocou. Caiu do céu uma grande estrela ardente como uma tocha, e caiu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes. O nome da estrela é Absinto. A 1/3 parte da água se converteu em absinto, e muitos homens morreram por causa da água que se tornou amarga. E o quarto anjo tocou. Um pedaço do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas foram atingidas, de modo que a 1/3 parte deles se ofuscou. O dia perdeu 1/3 de sua luz, bem como a noite. Então vi e ouvi uma águia que voava no meio do céu, gritando em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam a terra, por causa dos restantes toques da trombeta dos 3 anjos que estão por tocar. Assustador, né? Assustador, né? Mas deixa eu dizer para vocês, isso aqui, esse dano que sobrevém da terra a partir do céu, descreve a queda dos anjos. Eles caem com um poder nocivo. Eles têm um poder nocivo de trazer danos à humanidade. Porém, o dano é restrito. Por isso que é 1/3 parte de tudo que acontece, tudo que é danificado é 1/3 parte. Mostrando que mesmo para ele existem limites. Mesmo para esses anjos, por isso essa estrela que caiu faz uma alusão clara ao príncipe dos anjos que decaíram, que é Lúcifer. A palavra Lúcifer significa luzeiro. Luzeiro, uma estrela que caiu do céu, ou seja, foi criado por Deus para adorar e para venerar a Deus. Mas por sua rebeldia, por sua revolta, ele precipitou-se sobre a terra. Esses danos que o Apocalipse apresenta de maneira objetiva, digamos, material, não refletem o que de fato acontece, porque na verdade esses danos são de ordem espiritual. Quando nós olhamos para a história da humanidade, nada mais é do que senão a história da perversão da humanidade, que começa exatamente no princípio, quando a serpente, materializando ali simbolicamente a ação demoníaca, que veio para trazer todas as consequências advindas do pecado de Adão e Eva, e tudo aquilo que a humanidade, desde o princípio, por sua rebeldia,
ao projeto divino, acarretou para todo o gênero humano. Então, na verdade, esses elementos catastróficos que são mencionados aqui, eles estão em curso na história da humanidade desde o princípio. Porque Deus não ama Lúcifer como nos ama. Deus não... Duas coisas eu poderia dizer. Um deles, porque apenas a criatura humana goza de tanto prestígio. Apenas a criatura humana. Segunda coisa, os anjos, por eles terem ciência, quando Lúcifer tomou a decisão, ele tinha mais clara evidência da decisão que ele estava tomando, mais do que Adão, mais do que a humanidade. Porque veja que a humanidade, quando cedeu à tentação, ela cedeu em vista de alcançar algo que ele prometeu, que seria a divinização do próprio ser humano. Porque, na realidade, o pecado de Adão e Eva não é o fruto material que nasceu de uma árvore, que às vezes as pessoas fantasiam, chamando, até aludindo, dizendo que era uma maçã. Nós não sabemos que fruto era, na verdade, ali é metafórico também, porque o verdadeiro atrativo do ser humano foi o desejo de se tornar Deus. Quando Lúcifer diz, se vocês comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Vocês serão deuses. Então isso se tornou atraente para a humanidade. E até hoje a humanidade se comporta como se a humanidade em si, ela se autorreverencia. Ela nega o desígnio divino em relação com Deus para que ele coloque-se no lugar de Deus. Existe uma palavra para designar isso aqui que se pronuncia egolatria, adorar o seu eu. E desde o princípio, o ser humano, ele, dando as costas para Deus, volta-se para o seu ser íntimo, e a história dos conflitos da humanidade nada mais é do que a história do homem que usurpa o lugar de Deus. Quando eu peco, eu só peco porque eu dou as costas a Deus e eu reverencio aquilo que eu construo dentro de mim para adorar a mim mesmo. Então, todo pecado é uma autorreverência, uma idolatria a si. Agora, Lúcifer, ele tanto tinha ciência do que estava fazendo e ele tinha ciência das consequências de sua escolha. Por isso que a sua decisão ela é definitiva. A ele não é dada a possibilidade de voltar. Nem tampouco ele tem inclinação para voltar. Como? Sim, isso. Igual, por exemplo, uma criança faz uma coisa mais do que a criança. Perfeito, perfeito. Isso está dizendo assim, uma criança, nós perdoamos, uma criança dá uma tapa na cara de outra criança, até de um adulto, não tem a conotação que tem um adulto dar uma tapa na cara de outra pessoa. Concordam? Muito bom a comparação. Por quê? Por que nós fazemos essa diferenciação? Porque nós sabemos que um adulto tem consciência da escolha e da deliberação que ele faz ao optar por aquela ação. Já Lúcifer tinha essa consciência mais aguçada para as consequências de suas escolhas, enquanto que a humanidade não. De certa maneira, nós, desde o princípio, embora nós tivéssemos sido criados como o topo da criação, estando no topo da criação, mas nossa percepção sempre foi inferior à percepção que os anjos tiveram e que os anjos têm. A nós há a possibilidade do perdão. O sacrifício de Jesus na cruz não estendeu-se aos anjos que decaíram, absolutamente. A eles não foi dada essa possibilidade. Talvez essa teria sido a maior, digamos, o que teria motivado feito com que houvesse o maior esforço de Lúcifer para que Jesus não morresse na cruz. Durante os 3 anos da vida pública, em vários momentos os evangelhos vão nos apresentar tentativas do maligno de frear Jesus para que ele não chegasse até o final de sua vida morrendo na cruz. E na Semana Santa eu dizia, não é que Lúcifer amasse Jesus,
e ele tivesse pena de Jesus. Ele não queria que Jesus morresse na cruz, porque o efeito da morte de Jesus na cruz não se aplicaria a ele. Mas, ao contrário, a morte de Jesus teria um sentido de grande batalha. Assim como as batalhas dos impérios, dos reinos, que têm sua vitória com base no derramamento de sangue do exército oponente, o exército de Cristo também tem um derramamento de sangue, não do inimigo, mas dele. A batalha que se trava desde o momento em que Jesus é batizado por João no Rio Jordão, o que acontece logo em seguida? O texto de Mateus e de Lucas diz que Jesus foi conduzido para o deserto. E lá começa a batalha. Essa batalha está descrita aqui em Gênesis. A luta entre Deus, o reino de Deus, que vai degladiar contra o reino das trevas. E o maligno, a estratégia do maligno é desviar o foco de Jesus, já no deserto. Porque a tentativa dele em sugerir, dar sugestões a Jesus, é de desviar o seu messianismo. Se és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pão. Ou seja, se você tem poder, para que guardar esse poder? Mostre para todos o teu poder, fundamente a sua vida, paute a sua vida no mirabolante. Você é Deus? Para que se esconder? Há 30 anos você vive como ser humano. Se você é Deus e é filho de Deus, por que se priva de matar sua fome? O messianismo ali foi o maligno, ele tenta desviar o foco do messianismo de Jesus nas 3 tentações, mas não foram as únicas. Todas as vezes que Jesus foi tentado através de pessoas que o cercavam, no milagre da multiplicação dos pães, logo em seguida, os 4 evangelhos que relatam a multiplicação dos pães mostra uma reação eufórica por parte da multidão por causa do milagre da multiplicação dos pães. E, consequentemente, Jesus se retrai, porque a multiplicação dos pães foi um milagre que nós poderíamos dizer que foi um divisor de águas no ministério de Jesus. Porque foi algo que causou um fascínio de tal maneira que, a partir de então, o olhar das pessoas em relação a Jesus mudou. Mas os evangelhos vão mostrar que Jesus, logo após a multiplicação dos pães, ele corre. Por que ele corre? Porque o seu messianismo estava correndo risco, por causa da má interpretação das pessoas, a ser desviado o foco. Porque o foco de Jesus era ali. Não no espetáculo, não no exuberante. A vitória dele se daria pelo escândalo. O escândalo da humilhação. O escândalo do vazio, o escândalo onde todos correriam dele. E aí o maligno, a todo instante, até mesmo das suas ações, ele se utilizava para poder mudar o foco de Jesus. Jesus, sempre quando percebe que o seu messianismo começa a correr risco, o foco, que é ali, ele se refugia no silêncio. O Evangelho diz que, logo após a multiplicação dos pães, ele despede os discípulos, despede a multidão e vai para a montanha para rezar. Procura a face do Pai. Procura o olhar do Pai. Porque, ao se encarnar, ele tinha uma psique também humana. Ele também tinha uma psique humana. Essa semana passada, no livro que eu estou escrevendo, eu estou falando exatamente sobre o desenvolvimento da autopercepção de Cristo, enquanto humano, Deus que se humanizou. Então ele tinha todo o processo cognitivo como qualquer outra criança, qualquer outro ser humano. Porém, embora sendo Deus, claro, a sua natureza humana estava subordinada à sua vontade divina. Mas em todo momento de sua vida pública, Jesus estava frente a frente com o maligno, no sentido de estar frente a frente diante de várias possibilidades de desviar o seu messianismo. Outro exemplo de estratégia do maligno
Quando Jesus disse para os seus discípulos: eis que nós subimos para Jerusalém, e lá eu serei capturado, serei julgado, morrerei, depois de 3 dias eu ressuscitarei. Aí Pedro se levanta de lá e diz: não, Senhor, isso não te acontecerá. Jesus olha para Pedro e diz: afasta-te de mim, Satanás. Jesus não estava chamando Pedro de Satanás. Jesus estava chamando de Satanás aquele que inspirou em Pedro este obstáculo humano. Satanás não queria, volto a insistir, ele não queria que Jesus morresse na cruz, não por pena, não porque amava, não por pena, porque ele sabia que esse mecanismo, aquela cruz ali, seria o seu golpe fatal. E Jesus vai caminhando ao longo de sua vida, do seu ministério público. Chega a véspera de sua paixão. Ele vai para o Monte das Oliveiras. O que acontece? Ele é submetido ao medo. E ele pensa no seu instinto de autopreservação, porque o nosso maior erro é que nós queremos anular o caráter da humanidade de Jesus. Porque nós estamos acostumados a ficarmos com o aspecto da nossa adoração a Ele. Ele é Deus, de fato. E não há dúvida com relação a isso. Mas Deus que se encarnou. Quando nós dizemos que Deus se encarnou, Deus assumiu nossa humanidade. Vocês imaginam que quando Jesus tinha 2 anos, que ele brincava de fazer milagres? Na cabeça de vocês, passa na cabeça de vocês que quando Jesus tinha 1 ano e meio, ou, 7 meses, Jesus falava, tinha discursos bonitos sobre isso? Não, Jesus não falava, ele não sabia falar. Ele não sabia articular as palavras. Ele aprendeu com Maria e José a dizer as primeiras palavras em aramaico. Quando ele que é o Filho de Deus, a sabedoria eterna do Pai, ele aprendeu a botar um pé depois do outro. Ele aprendeu a andar com os seres humanos. Jesus, quando falava, ele tinha um sotaque. Ele tinha o sotaque galileu. Jesus, quando falava, as pessoas percebiam o acento próprio da região onde ele viveu a vida toda. Então, a divindade de Jesus, nós não temos dúvida alguma de que Jesus é totalmente Deus, mas a igreja, lá no século IV, num concílio chamado Concílio de Nicéia, a igreja proclamou o dogma da humanidade e da divindade de Jesus. Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. 2 naturezas distintas, mas inseparáveis. Quando a igreja proclamou esse dogma da humanidade e da divindade de Cristo, que elas são reais, não são aparentes, ela estava combatendo uma heresia que tinha ganhado muita força, que dizia que Jesus tinha aparentemente se encarnado. Ou seja, Jesus, quando ele fazia as coisas humanas, ele estava dramatizando. Ele estava simulando. Mas eu diria outra coisa. Ele estava simulando ser humano. Mas Jesus, na sua encarnação, ele não assumiu de fato nossa humanidade. Mas a igreja negou, dizendo, não, Jesus, o Verbo se fez carne, se tornou um igual a nós, como diz na carta aos Hebreus. Foi semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Se ele foi semelhante a nós em tudo, menos no pecado, significa dizer que ele tinha raciocínios humanos, ele tinha sentimentos humanos, e aquilo que é próprio nosso, ele também sentia. Por exemplo, medo, emoção. Eu sei que é difícil a gente imaginar, mas eu acho que Jesus via. Que Jesus, ele gostava de brincar, às vezes João mostra que ele chorou 3 vezes por causa da morte de Lázaro. Você quer uma expressão mais humana do que você chorar pela morte de uma pessoa? Ele chorou, e ele não estava dramatizando, não. Quando ele teve medo da morte, ali, ele estava experimentando uma coisa que todos nós sentimos, que é um instinto de autopreservação. Se você está caminhando numa calçada, você tropeça,
num tijolo, numa pedra, você vai cair, você coloca a mão no chão, mas você não reflete, é um instinto. Assim como o cachorro tem um instinto de latir, nós temos um instinto de autopreservação. Eu coloco a mão no chão, quebro o braço, quebro o pulso, mas eu protejo a cabeça, que é o órgão vital. E eu não penso na hora de fazer isso. Então, quando Jesus sentiu medo de morrer, era o seu instinto de autopreservação que fazia com que ele sentisse medo do que estava para acontecer, medo da dor. Pai, se é possível que eu passe desta hora sem que eu beba deste cálice. Depois, ele submete a sua vontade humana ao desejo divino de ser fiel ao Pai em tudo. No entanto, não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Por 3 vezes, ele se assusta ao visualizar o que estava para acontecer. Ali estava a humanidade humana de Jesus, que dentro de si se revolvia por medo de sofrer, que é típico de todos nós. Todos nós temos medo de sofrer. Tem alguém aqui que não tenha medo de sofrer? Todos nós. Todo o nosso esforço cotidiano é para amenizar nossas aflições, nossas amarguras. Porque ninguém que é são, que tenha sanidade mental, tenha apetite pelo sofrimento. Nós sofremos, a Bíblia, Jesus nos ensina a carregar com resignação nosso sofrimento, mas não por amor ao sofrimento em si, mas porque ele, por meio dele, eu posso me unir a ele que foi crucificado, que passou pela dor. Então Jesus, quando se tornou homem, quando o Logos, o Verbo divino, se fez carne, ele abraçou todos os elementos da nossa condição, menos a condição de fraqueza e de pecado. Mas todos os outros elementos, ele carregava tudo isso dentro de si. Então, quando Lúcifer se dá conta, tem um padre da igreja, um santo padre da igreja, que ele dizia que a revolta de Lúcifer e todos os seus anjos, os anjos que seguiram o seu mau exemplo, foi motivada pelo fato de saber que Deus, desde o princípio, tinha tomado a decisão de se fazer homem. Então, Lúcifer dizia, tem até um livro apócrifo que diz isso. Lúcifer dizia assim, uma coisa é adorar a Deus, outra coisa é adorar a Deus que se fez homem. Para nós é rebaixamento. Adorar um Deus que se faz homem, isso é inaceitável para nós. Lúcifer, ao conhecer o projeto divino, não só ao criar o homem à imagem e semelhança de Deus, mas em especial ao saber que Deus quis se fazer homem, quis morar conosco, quis se fazer, assumir nossa condição humana. Aí Lúcifer teria dito, isso jamais aceitarei. Para mim é inaceitável. Há 5 anos atrás, 4 ou 5 anos, eu não me lembro exatamente, mas no passado não muito distante, eu tive uma experiência, Catarina já escutou essa história, de uma mulher lá na paróquia, uma paróquia, uma das últimas paróquias por onde eu passei, que ela teria frequentado um centro, ela não soube dizer o que era, mas ela foi fazer um trabalho para uma pessoa que estava ameaçando o sobrinho dela. E ela foi fazer um trabalho lá e depois que saiu, na hora que o pai de santo, ela não sabia dizer o que era. Tinha lá no chão desenhado uma estrela de 5 pontas, cada ponta tinha uma vela de cor diferente. Esse guru botou ela no centro da estrela e ela disse que na hora sentiu muito medo, mas já estava lá, aceitava e ia até o final. E esse camarada, fazendo a oração que ela não escutava, ela sabia que ele estava dizendo algumas coisas em meia voz, e com uma vela dando volta em torno dela. Quando chegou atrás dela, ela disse, eu não sei o que ele fez, mas eu senti um arrepio na minha coluna, na minha espinha dorsal. Naquela hora deu uma vontade de correr, mas fiquei lá no meu canto. Depois disso, alguns meses depois, começou a ter uns pesadelos, e depois vieram alguns pensamentos que ela achava esquisito. Então, do tipo assim, ela ia dar banho na criança, a filha dela, na banheira, aí vinha aquele pensamento, mate-a,
e depois se mata. E aí ela começava a achar que ela era uma mãe muito ruim. Como é que ela pensou em matar a criança? Uma criança pequenininha. E aquilo foi, na cabeça dela, foi aumentando, aumentando, aumentando. Aí ela não aguentou. Aí ela compartilhou com alguém da família. Ah, então vamos ali no rezador. Rezador que tem por aí no interior. Chegou lá, quando o rezador começou a rezar nela, ela pá, desmaia. Quando ela desmaiou, quando ela voltou, o rezador disse: olha, minha filha, eu não tenha medo não, que você recebeu um anjo que vai cuidar de você. Aí ela disse: mas como é que um anjo que vai cuidar de mim está querendo me matar minha filha e me matar também? Porque o pensamento era quase uma coisa, uma obsessão na minha mente para eu matar minha filha e depois me matar. E aí depois ela chegou em casa, aí disse: olha, eu tô desesperada, tô com medo de ficar sozinha, tô com medo de ficar com a minha filha. E aí disseram: vá no padre. Aí depois que faz essa desgraça todinha, procura o padre, depois, no final das contas, né? Aí, aí terminou, na missa dominical, missa da manhã, 7 horas da manhã, terminou a missa, aí a mulher, semblante de depressão, eu pensava que era problema de casamento, né? Chegou para mim e disse: padre, o senhor podia me atender? Eu disse: pode ser amanhã, porque vou sair daqui a pouco fazer um batizado. Pode. Aí era, o dia seguinte era segunda. Eu nem lembrava que eu tinha marcado com essa mulher. Estava lá preparando aula, ele dá aula no seminário de Campina à noite. Aí a minha secretária disse: padre, o senhor marcou com uma mulher para hoje? Eu disse: marquei. Aí ela entrou com a sogra. Tinha sido a sogra que tinha levado ela para esse lugar. Porque essa sogra queria se livrar dela, né? Aí ela contou, sentou, ela disse: o que é que eu posso lhe ajudar? Aí ela disse, aí contou essa história todinha, foi nesse lugar, rapaz, me deu um medo. Eu não corri porque era feio o padre correr por causa do demônio, né? Aí eu disse: vala, meu Deus do céu. Aí não sabia nem por onde começar. Peguei o ritual de unção dos enfermos. Unção dos enfermos. Aí botei a estola, disse: eu vou tratar como se fosse uma enfermidade espiritual. Aí quando eu botei a estola no pescoço, abri o ritual, no ato penitencial, a mulher entrou fez assim, com a cara feia pro meu lado. Aí disse: quem é você? Ela fez: Lúcifer. Não ficou um cabelo no meu braço assentado. Vocês já viram um gato com medo do cachorro? Era eu nessa hora. Eu fiquei, sabe, eu chego para ser aquele gato, eu já cresci assim. Eu disse: fala, meu Deus do céu, e é logo o chefe, logo que vem, logo de vez. Aí eu disse: e um olhar esquisito, sabe aquele olhar esquisito? Aí eu peguei uma cruz, quando eu peguei a cruz, estava lá do lado, e do lado assim dela tinha um facão. Esse facão que era de um cangaceiro, que um cara, eu gosto muito de história, e aí eu falava muito dos cangaceiros, eu disse: olha, esse facão pertenceu a Antônio de Sorriso. E eu olhava para a mulher, eu olhava para o facão, com vontade de pegar o facão e esconder o facão, e rezando para ela, a mulher não perceber que o facão estava lá. Quando eu peguei a cruz, quando eu levantei assim, ela pegou a cadeira, ela estava sentada, virou, deu as costas, aí eu disse: vira para cá. Aí ela ficou lá, sem querer olhar, aí eu dei um grito: vira pra cá. Aí ela virou e ela partiu, fez assim, quando veio pra dar em mim, assim. Aí eu dei um grito: para! Aí ela ficou com a mão parada assim, ó. Nessa hora, eu fiquei mais à vontade. Eu percebi que eu tinha poder sobre ela. Foi diminuindo mais o medo, foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. No final, eu já estava quase amigo. Não do maligno, né? Mas dela. Aí, no final das contas, eu já não sabia mais o que fazer. Eu rezei todo tipo de reza que eu sabia. Não tinha mais o que eu fazer. Aí eu peguei uma oração de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo. Rapaz, essa mulher ficou braba. Eu disse: por que você tem medo? Por que você tem raiva de São Miguel? Aí ela disse: porque ele me expulsou do céu. Porque ele me expulsou do céu. Então veja que desde o princípio, desde sempre, as forças hostis, e aqui nós vemos nos 7 arcanjos, inclusive, todos os comentadores, os biblistas que comentam o Apocalipse mencionam que exatamente a batalha se dá entre Deus e seu reino, entre os anjos de Deus contra os anjos do maligno.
Só para vocês não saberem como foi que a história terminou, no final, depois de mais de 2 horas, eu já estava esgotado psicologicamente. Isso já tinha passado de 1 hora da tarde, eu sem almoçar. E no final de tudo, finalmente essa mulher conseguiu, voltou, ficou normal. Aí depois eu briguei com ela, disse, agora vá de novo. E se for, não venha mais me procurar não, porque, pelo amor de Deus. Aí a mulher foi embora, né? Depois de 3 dias, eu estava na minha sala de novo, chega a mulher, eu disse, meu Deus, de novo, quer ver? Aí eu disse, mas você se manifestou de novo? Ela disse, não, minha sogra vai me dizer o que, é que eu tinha dito, fiquei com medo de ficar sozinha. Essa sogra merecia, era um bufete, né? Aí a sogra, ela não lembrava do que ela tinha dito, do que ela tinha feito. E a história é bem comprida, para não tomar muito tempo da aula. Aí ela foi em casa, foi dizer, a sogra foi dizer, olha, você disse isso, não sei, você fazia isso, não sei o quê. Ela começou a ficar assustada, com medo de ficar sozinha em casa. Aí eu disse, mas você teve algum sentimento? Não, só medo. Você está com medo de quê? Esse medo de voltar esse bicho de novo, esse bicho ruim voltar para mim de novo. Aí eles vão fazer um teste, eu peguei a oração de novo, quando eu disse, diga assim, São Miguel Arcanjo, ela ficou olhando assim para mim assim, ó. Eu fiz, já fiquei arrepiado de novo. Eu disse, repita, São Miguel Arcanjo, e ela, repita, São Miguel Arcanjo. Aí começou todo isso, meu Deus do céu, de novo. De novo. Foi mais 2 horas de novo, essa luta com essa mulher. E aí, dessa segunda vez, foi muito mais agressivo, sabe? Foi muito mais difícil. E resultado, para terminar, nessa segunda vez, finalmente a coisa foi resolvida. Aí essa mulher não perdia mais uma missa. Às vezes eu estava celebrando uma capela na zona rural, quando eu olhava, estava a mulher lá no meio do povo lá. Aí ela disse, mas padre, olha, eu não quero mais saber, olha, eu acordo de madrugada para assistir 3 rios. Eu faço todo, não quero mais saber, muito bem, fique quieta no seu canto. Ela disse, não quero mais saber disso não. Então, só para mostrar para vocês que, de fato, as forças do mal, elas existem. E eu fiz, assim, eu pude presenciar isso com os meus próprios olhos. Eu posso dizer para vocês, a minha visão sobre a salvação, sobre o pecado, mudou completamente depois que eu tive essa experiência de lidar com uma situação como essa. Eu fui perceber, assim, dentro de mim, se tornou muito mais visível que nós estamos permanentemente diante de uma batalha ao nosso redor. E quando isso acontece, de algo assim nesse sentido mais explícito, o que eu diria para vocês, não é a via mais, a via preferida, a preferida do maligno. Porque quando ele assim se manifesta, ele se torna mais fácil de ser identificado, de ser combatido. A estratégia mais eficiente do maligno é exatamente por meio da sedução e da tentação. Desde então, dentro de mim, é como se começasse uma segunda fase do meu processo de conversão, por incrível que pareça. A partir dessa experiência, foi uma reviravolta na minha vida espiritual para melhor. Porque por mais que eu escutava falar que isso existia, mas eu nunca tinha, no fundo, a racionalidade, o racionalismo teológico, filosófico, diminuía um pouco mais, digamos, a realidade com relação, a consciência com relação a essas realidades que eu nunca tinha visto, nunca tinha presenciado. Mas a partir de então, com relação à minha vida pessoal, as minhas batalhas interiores, espirituais, o pecado, a sedução do pecado, eu passei a ser muito mais, digamos, determinado com relação à minha salvação e à minha conversão do que antes. Realmente eu posso dizer que foi um divisor de águas na minha vida. Desde então, meu fervor religioso é incomparável a partir de então. Quando eu morava em Roma, lá tem um evento anual em Roma que é para padres exorcistas. E lá na casa onde eu morava, chamava-se Colégio Pio Brasileiro, é só de padres brasileiros. Então, os padres do Brasil que eram exorcistas iam para esse curso em Roma, ficavam hospedados lá no Pio Brasileiro. Então, uma vez eu fiz várias perguntas a um desses padres de São Paulo, que era de São Paulo. Como é que você sabe que isso é psicológico? Olha a minha racionalidade.
Porque quem me garante que esses fenômenos que vocês, um estado de esquizofrenia, poderia perfeitamente, a pessoa com esquizofrenia poderia botar na cabeça que estava possuída, aquela coisa toda. E aí o padre disse assim, padre, a gente faz 3 testes. Realmente, há essa possibilidade. Mas, primeira coisa, primeiro teste, usar um outro idioma. Um esquizofrênico, ele pode até simular uma entidade, alguma coisa assim. Mas um esquizofrênico jamais será capaz de usar outro idioma. E eu já fiz de caso de pessoas simples que falou inglês fluentemente na minha frente, que nunca tinha estudado inglês. Segundo elemento, um conhecimento desproporcional para o seu nível de mentalidade. E uma terceira coisa, ele disse que é o mais comum, que é tentar enganar. Você pega um copo de água, a pessoa está fora do trânsito, você entrega, beba a água benta, sem ser. Se a pessoa bebeu e entrou em transe, então é uma sugestão psicológica. Então a pessoa tem um gatilho que induziu, botou na cabeça que era possessão, e aí se acontece isso, provavelmente é uma sugestão psicológica e a pessoa de uma questão psicológica ali envolvida. E aí eu fiz esses testes com a mulher e ela passou nos 3 testes. E para completar, eu ainda liguei para um amigo meu que era Dr. Edinaldo Marques, ele é psiquiatra em Campina Grande. Eu contei a história para ele ficou empolgado que só. Disse, eu quero demais pegar esse caso. Isso agora ela é uma mulher pobre, ela não tem condições de pagar sua consulta. Não, pode ela mandar para cá. Depois ele disse, padre, ela não tem esquizofrenia, não. Não tinha esquizofrenia. Então, eu disse para ela em latim, logo no início, eu disse, Dominus vobiscum, em latim. Eu disse assim, o Senhor esteja contigo. Ela fez, comigo não. Comigo não. Não consegue. Eu disse, o Senhor esteja contigo. Eu disse em latim, Dominus vobiscum. Ela olhou para mim e disse, comigo não. Quando ela saiu do trânsito, eu disse a frase, o que é que isso significa? Ela disse, sei não. Você não sabe o que significa a palavra, essa frase, Dominus vobiscum? Sei não. Depois, quando saiu do trânsito, eu perguntei, quem é São Miguel? Ela fez, não é um santo não, mas em Apocalipse, Miguel com seus anjos trava uma batalha no céu, mas ela não conhecia essa história bíblica. E aí, com a água também fiz. Então, todos os elementos, de fato, e depois com o laudo, digamos, do psiquiatra, eu passei realmente a ter a certeza. Então, eu fui perceber que essa realidade, ela existe. Essa realidade, por mais que a gente não queira falar, por mais que a gente não queira acreditar, por mais que a gente queira encontrar justificativas, mas ela existe e nem sempre vai ser tão evidente, como é o caso dessa mulher. Nem sempre. Eu já tinha sido... Depois disso, veio o caso de uma criança. Eu comecei a desconfiar. Não, criança eu não aceito. Aí, eu fiz esses 3 testes com uma menina. O menino tinha 9 anos. O menino, nenhum dos 3 identificou. Aí eu disse para a mãe dele, olha, já experimentou dar uma pisa nele? Experimentou dar umas palmadas nele? Quando falava de ir para a escola, aí ele entrava no trânsito, esse menino. Aí ele disse, Gabriel, eu vou dar uma pisa em você. Ele ficou bom, não pudesse nem dar. Depois lá em padre, quando é que o menino tá bonzinho mesmo? Era só uma falta de palmada mesmo, entendeu? Então, assim, a gente sabe que essa batalha aqui que está descrita, ela começou desde o momento em que Lúcifer e seus anjos voltaram-se contra Deus. Eles foram jogados na terra. E aqui ele está representado nessas forças, nessas catástrofes que são mencionadas no Apocalipse, para fazer danos à humanidade. Porém, danos que eles também têm restrições, eles não podem fazer o que eles quiserem.
Por isso que é uma terça parte da terra, uma terça parte da água. Por que uma terça parte? Porque ele tem, o próprio maligno tem uma restrição na sua atuação no mundo. Não sei, não posso afirmar, porque assim, até onde eu suponho, os que optaram por adorar, o catecismo fala, lembrei agora, o catecismo fala diz que os anjos eles têm vontade absoluta. Então, ou seja, no momento em que houve a primeira revolta, todos os que queriam se rebelaram e não voltam mais atrás. E os que optaram por Deus também, não, porque eles têm vontade absoluta, né? Eles têm vontade absoluta. Então, eles atuam no mundo e a atuação a que eles têm, digamos, força é de sugestionar, de aconselhar. As guerras que acontecem no mundo de maneira espiritual, eles vão movendo a cultura, movendo o pensamento humano para a morte e assim por diante, de forma espiritual. Então, podemos dizer que a estratégia do maligno, que ele pode fazer, e aquilo que ele consegue muita coisa fazer, é através... Primeira coisa é fazer com que a gente não acredite que ele existe. É um primeiro ponto. Imaginar que ele não existe. Nos convencer, para ele, quanto mais nós ignorarmos sua existência, melhor é para os seus projetos. Para danificar a humanidade e todo o processo de desenvolvimento da história da humanidade. Segundo, nos fazer crer que Deus também não existe. Ou colocar em xeque, colocar uma pessoa não ter tanta convicção de que de fato Deus existe. E aí, de certa maneira, a sua corrente nefasta vai se instalando na humanidade, no mundo. Né? Então, essa batalha... Hã? Sim. Eu assisti esse filme, foi dos filmes que aborda essa temática que eu achei mais interessante. Nefários. Nefários é um filme que eu assisti recentemente também. Eu achei interessante porque quando eu vi o caso dessa mulher, eu pude perceber que todos aqueles filmes de exorcismo que tem de filme, para mim ficou claro que é tudo ficção, porque é muito diferente. Porque ela não virou a cabeça, ela não deu a volta na cabeça, ela não saiu subindo nas paredes. Ela conversava comigo normal. Ela em transe, conversava normalmente, respondia minhas perguntas, se submetia à minha autoridade de padre. O filme Nefários mostra exatamente um psiquiatra e ele vai explicando no mundo como ele consegue influenciar o mundo. Primeiro, ideologias a favor de aborto, não sei mais o que, aí ele sai dizendo que essa era a estratégia dele. Depois, depois que passou tudo, até porque eu estava morrendo de medo também, eu era para ter perguntado mais coisas. Depois várias coisas que eu devia ter, na época, me atinado para perguntar, para poder, sabe, para poder entender mais o mecanismo e assim por diante. Né? Eu não quero experimentar, não. Eu espero que ele não entre mais em ninguém. Eu vou rezar para ele não entrar mais em ninguém, que ninguém vai procurar essas coisas. Mas... eu digo, eu não busque não, pelo amor de Deus, para não ter que resolver a situação, né? Não é. Mas vamos seguir. Não, e depois, de noite para dormir. Quando apaguei a luz, só vi o olhar dela, aquele olhar vago, sabe? Aquele olhar que não está olhando para lugar nenhum. Isso para mim foi o pior. Mas voltemos. Capítulo 9 agora, capítulo 9. Oi? Hã? Mas olha, realmente a gente não pode ter medo, né? Apesar de eu estar dando mau exemplo, eu morro de medo dessas coisas, né? Não vou mentir. Eu não corri na hora porque era feio o padre correr com medo do cão. Era muito feio, mas a vontade de correr era grande. E a minha secretária escutando porque eu falava em voz alta, ela também levantava a voz de vez em quando. E a minha secretária disse, padre, eu tenho tanta vontade de correr, eu disse, só tu.
Você não faz ideia como eu tava com vontade também de sair correndo no meio da rua. Pois é, eu disse a ela também, briguei com ela. O capítulo 9. E o quinto anjo tocou. Vi então uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Foi-lhe entregue a chave do poço do abismo, ou seja, da morte. Claramente aqui, aquilo que eu dizia, a Lúcifer, o maligno, que estava no céu, mas que caiu, decaiu, foi para a terra. Ela abriu um poço do abismo e dali subiu uma fumaça como a fumaça de uma grande fornalha, de modo que o sol e o ar ficaram escuros por causa da fumaça e do poço. Minha gente, tudo isso aqui é linguagem metafórica, aqui está falando das forças do mal no mundo a partir da queda dos espíritos, dos anjos decadentes, dos anjos que caíram. Então eles caem na terra, ou seja, por que na terra? Porque onde está o objeto do amor divino? Somos nós. Não teria outro objetivo do maligno a não ser estar entre nós e atuar entre nós. Por quê? Porque o objetivo dele é nos impedir de chegarmos na Jerusalém do alto. Esse é o objetivo. Claro, toda essa linguagem, fumaça, enxofre, aquela coisa toda, é para mostrar, não é que você vê que nós vivemos no mundo, nós não vemos essa fumaça, nós não vemos, nós sentimos esse enxofre, no entanto, dentro do nosso coração, toda vez que nós pecamos, toda vez que nós fugimos do projeto divino, nós estamos permitindo que o nosso coração se torne nebuloso. O pecado, ele causa uma nebulosidade dentro do coração humano. De maneira, Teresa de Ávila, ela dizia, ela tentando explicar a diferença de uma pessoa que estava em pecado mortal do que não está em pecado mortal, ela diz, Deus continua presente no coração de uma pessoa em pecado mortal, porém a pessoa fica insensível à ação dele. Mesmo que o sol, ela diz assim, ela usa a metáfora, o sol, ele continua a brilhar, mas se você coloca um pano espesso e negro, você consegue cobrir a luminosidade. Aí ela diz a mesma coisa é uma pessoa que está em pecado grave. O pecado grave, que é aquilo que o maligno tenta nos fazer desviar, né, que é perder o nosso senso de eternidade, perdemos a compreensão daquilo para onde nós fomos chamados a viver, a alcançar, e aí dentro de nós ele vai causando essa nebulosidade para que nós possamos perder esse amor divino, esse amor de Deus, e assim trazer toda essa força nefasta para dentro do nosso coração. E da fumaça saíram gafanhotos pela terra dotados de poder semelhante ao dos escorpiões. Veja que lá em Gênesis, a imagem usada para retratar, para materializar a força maligna era a serpente. Agora aqui, escorpiões que também tem veneno, porque ele vai inocular o veneno da sedução dentro na vida humana. Então veja que a estratégia do maligno de atuar no mundo é de maneira preferencial para ele, de maneira direta e por sedução. Inocular o veneno da sedução no coração, assim como aconteceu com Adão e Eva. Deus, por que você não come do fruto? Porque Deus disse que nós não poderíamos comer, porque se nós comêssemos, nós iríamos morrer. Aí, o primeiro bote da serpente. Não foi por isso que ele proibiu de vocês comerem. Porque ele sabia que se vocês comerem, seus olhos se abririam, vocês serão como deuses. Conhecedores. Primeiro a serpente diz assim, parece aquela coisa de aquela vizinha fofoqueira. É verdade que Deus os proibiu de comer todo fruto da árvore, de todos os frutos de todas as árvores que estão no jardim? Eva ainda reage. Não foi de todas, apenas de uma. Porque se nós comêssemos, nós morreríamos. Aí a serpente disse, não. O primeiro bote não funcionou. Aí ela vai dar o segundo bote. Ele vos proibiu porque ele sabe se vocês comerem, seus olhos se abrirão, vocês serão como deuses. Aí Eva olha para o fruto e diz, agora realmente é apetitosa e atraente. E aí inoculou o seu veneno. A humanidade dá as costas para Deus e acolhe a sedução da serpente. Agora, esses
Esses gafanhotos que têm o veneno de escorpião, ele virá sobre a humanidade a semelhança do princípio da humanidade. Porque a estratégia é inocular o veneno da sedução, da tentação, do conturbamento da relação da humanidade com Deus. Disseram-lhes, porém, que não danificassem a vegetação da terra, nem o que estivesse verde e as árvores, mas somente os homens que não tivessem o selo de Deus, que é o selo da escolha, da eleição, significando que aqueles que são fortalecidos com... Vocês lembram do significado do selo? Estão lembrados lá do início do curso? Significa o quê? Batismo. Batismo, o selo da consagração a Cristo. Ou seja, o Apocalipse presume que todo batizado ele está apto para guerrear contra o maligno. No batismo, vocês sabiam que no batismo tem uma oração de exorcismo? Sabiam disso? Não? Sim. No ritual do batismo, só que a gente não usa esse nome para não assustar vocês. Mas como eu estou com a vontade de assustar vocês hoje, aí eu vou dizer que vocês já foram exorcizados. No dia do batismo, o padre diz assim: você renuncia a Satanás e suas obras? Renuncio. Está vendo? Isso é um exorcismo. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso? Creio. E todo sábado de aleluia tem um exorcismo. E todos nós somos exorcizados. Por que isso acontece? Porque o batismo é o principal exorcismo. Quando diz, esses escorpiões, eles têm poder de danificar a humanidade, menos os que têm o selo do Cordeiro, o sinal do Cordeiro. Ou seja, aqueles que foram resgatados por Cristo, pelo seu sacrifício redentor, através do batismo, nós entramos no reino do Cordeiro, portanto, nós ganhamos uma imunidade contra o mal. Porque o Apocalipse, João, ele presume que cristão batizado não se curva mais diante do maligno. De que um cristão batizado, os cristãos que João estava se dirigindo, não é como nós que vivemos hoje, que somos tão fracos, que somos tão, tão covardes. Porque nós éramos para ser a geração mais fervorosa, porque nós não somos perseguidos. Nós não temos, a porta está aberta lá. A gente está aqui tranquilo, nós estamos aqui tranquilos. Nós não temos medo de irmos para o cárcere. Nós temos liberdade de culto, nós temos liberdade de expressão. Na época que o Apocalipse foi escrito, eles estavam escondidos, com medo da perseguição, com medo das prisões. Então, nós éramos para ser a geração privilegiada, porque nós vivemos numa época em que nós podemos praticar livremente a nossa fé. Então, João não conhecia essa modalidade de cristianismo que nós vivemos hoje. Dessa indiferença, desse cristianismo medíocre que nós vivemos hoje. Para nós, deveria ser inaceitável que, ao mesmo tempo que nós participemos da mesa da Eucaristia, nós também flertássemos com as obras hostis do reino de Deus. Para João, isso é inaceitável. Por isso que ele presume que aqueles que têm o selo do Cordeiro, eles não sofrem as influências desses gafanhotos que têm o veneno de escorpião, porque nós somos blindados. Olha o que é que ele diz. Disseram a essas forças hostis a Deus. Disseram-lhes, porém, que não danificassem a vegetação da terra, nem o que estivesse verde e as árvores, mas somente os homens que não tivessem o selo de Deus. Os que não são batizados. Foi-lhes dada a permissão não de matá-los, mas de atormentá-los, por meio da tentação, por meio de todos os infortúnios que advêm do pecado. Naqueles dias, homens procurarão a morte, mas não encontrarão. Desejarão morrer, mas não
fugirá deles, ou seja, as forças do mal, né? Olha, não tem uma coisa mais terrível do que um homem, uma mulher escravo do pecado. Uma pessoa que chega a um estado de escravidão, de pecado, ele perde inclusive o senso de fé, o senso de Deus, o senso da existência dele. De maneira que nós precisamos, de fato, cada vez mais acirrar dentro do nosso coração o nosso sentimento de vigilância no cotidiano, na nossa vida cotidiana, para que nós possamos verdadeiramente manter assegurado a graça divina, porque quanto mais nós cedemos ao pecado, mais nós nos sentimos impotentes diante de futuras tentações. O contrário também é verdadeiro. Quanto mais resistente ao pecado, quanto mais não ao pecado eu dou, mais resistente a tentações futuras me torno. Isso é real, né? Uma realidade real. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a de cavalos preparados para uma batalha. Sobre sua cabeça parecia haver coroas de ouro, suas faces eram como faces humanas. Tinha um cabelo semelhante ao cabelo das mulheres. Olha aí, mulheres. Volto a insistir, tudo linguagem metafórica. Vocês estão lembrados que o gênero literário do Apocalipse é a linguagem metafórica, certo? É uma das características. Como nós não vemos essa realidade, o Apocalipse, o livro do Apocalipse, ele está aqui dando corpo, materialidade, para que nós saibamos exatamente aquilo que nós devemos atacar, né? Que seriam as forças hostis de Deus. Tinham couraças como que de ferro, e o ruído de suas asas eram como o ruído de carros com muitos cavalos correndo para um combate. Eram ainda providos de caudas semelhantes aos dos escorpiões com ferrões. Nas caudas estava o poder de atormentar os homens durante 5 meses, ou seja, um tempo limitado. O numeral, volto a insistir como sentido de adjetivo. Um poder restrito. Sempre o poder das forças hostis é restrito. Sempre existem limites para ele. Como rei, tinham sobre si o anjo do abismo, ou seja, a estrela que caiu, que seria Lúcifer, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apollyon, né? Que seria uma forma que significa a força hostil e destrutiva do plano divino. Na verdade, ele não consegue, mas tem esse significado. O primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem mais 2 ais. Então, nós temos aqui, já estamos quase concluindo, vou ver se eu consigo acelerar aqui. Então, volto a insistir, eu espero que com essa, porque eu acho que desde que nós começamos, o Apocalipse nunca tem sido tão, tem ganhado essa faceta tão horripilante. Mas a impressão, ou melhor, a intenção de João é exatamente tornar visível aos nossos olhos aquilo que nós não vemos. São Paulo diz, não é contra homens de carne e osso que nós lutamos, mas contra as forças hostis, as potestades que nós não vemos. Todos os dias, em todo momento, nós estamos diante de uma realidade que nós não vemos. O Apocalipse está aqui tornando material, através da imagem, da metáfora, aquilo que nós não vemos, para que nós não caiamos no risco do ignorar a realidade, para que a gente não caia na tentação de cruzar os nossos braços, dizendo, alegando, não, isso é coisa de alienação, isso é coisa de imaginação humana. Não, o Apocalipse, ele quer chocar nesse momento. Ele quer chocar porque essa realidade, isso aqui, além de ser real, é algo que nós, por não vermos, nós temos a tendência a ignorar, e ignorar é o que mais o maligno quer que nós façamos. Que nós ignoremos esse fato, que nós não tenhamos ciência da sua estratégia, que nós não compreendamos e que não queiramos compreender o modo dele atuar. Mas, na realidade, não esperem para chegar um período da história em que nós vamos ver gafanhotos com cabelos de mulheres, cabelos compridos. Não, minha gente, isso aqui é uma linguagem metafórica. João, volta a insistir, ele quer materializar, tornar material aquilo que é invisível aos nossos olhos.
E que todos os dias nós lidamos com essa realidade. Hoje, em alguns momentos do dia, eu lidei com sedução interior dentro de mim, com propostas contrárias ao projeto divino. Toda hora em que eu me vejo diante da possibilidade de dizer não a Deus, eu estou diante de um gafanhoto desse. Só para vocês terem ideia de que se tratam de realidades do cotidiano que nós não vemos, mas que o Apocalipse, através da linguagem simbólica e metafórica, quer tornar visível aos nossos olhos. Hã? Foi igual deles. A pergunta dele é: o nosso pecado, o pecado original, foi idêntico de Lúcifer. Exatamente, é idêntico dele. Com a diferença que para nós há o caminho do retorno. E para ele não havia a possibilidade do retorno. Está claro essa questão da metáfora, o simbolismo desses gafanhotos, dessa coisa? Está claro para vocês? Assim como a serpente lá materializa a força do mal, que lá no começo da criação da humanidade, lá no princípio, lá em Gênesis, quando havia harmonia entre Deus e a humanidade, entre a humanidade e Deus, lá no princípio, materializado pela serpente, ele vai lá para conturbar essa relação. Vamos lá, falta 4 minutos. E o sexto anjo tocou. Ouvi então uma voz que provinha dos 4 chifres do altar de ouro, colocado diante de Deus. E dizia ao sexto anjo que estava com a trombeta: liberta os 4 anjos que estão presos sobre o grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam prontos para a hora, o dia, o mês e o ano foram então libertos para matar a terça parte dos homens. Mais uma vez, aqui no sentido terça parte, como antes, um poder restrito. E nós vamos aqui entender também, matar no sentido também da morte espiritual. O pecado ele tem um poder nefasto de fazer morrer a vida interior, a vida espiritual. Também, naturalmente, há a possibilidade de que o maligno ele pode trazer a morte física. Pode. A guerra é um instrumento do maligno. A guerra mata muita gente. Nós estamos agora vendo aí no mundo países começando a se ameaçarem uns aos outros, já 2 guerras em curso, mas muitas outras nações também se estranhando mutuamente, e nós percebemos que isso existe também a possibilidade das forças hostis divinas matarem fisicamente. Mas eu volto a insistir, não vamos desviar nossa atenção, porque nós também podemos passar pela experiência da morte interior, que é a pior de todas, que é quando nós somos privados de viver eternamente por causa do pecado. O número de cavaleiros do exército era de 200 milhões. Ouvi bem seu número. Na minha visão, os cavaleiros tinham este aspecto. Vestiam couraças de fogo, de jacinto e enxofre. A cabeça dos cavalos eram como de leão, de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. A terça parte dos homens foi morta por causa destes 3 flagelos: o fogo e a fumaça e enxofre que saíam de sua boca dos cavalos. O poder dos cavalos, com efeito, está em sua boca e nas caudas. De fato, suas caudas parecem serpentes. Têm cabeças com as quais causam dano. Os outros homens que não foram mortos por estes flagelos não renunciaram sequer às obras de suas mãos. Olha aqui. A prova que eu estava dizendo, as ações, o pecado, não renunciaram às forças de suas mãos para não mais adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata e de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir ou andar. Não se converteram também de seus homicídios, magias, fornicações e roubos. Então veja que essa batalha toda, eu dizia para vocês no início dessa aula de hoje, que nós começamos, nesses 2 capítulos, nós vamos ver uma retrospectiva, um retrospecto de toda a batalha
entre as duas forças, as forças de Deus contra as forças hostis do maligno. Quando foi que começou isso? Quando foi que começou essa batalha? Muito antes. Quando Lúcifer rebelou-se contra Deus. A batalha começa lá no princípio. E ela passou por meio do sacrifício, porque Cristo, por meio do seu sacrifício na cruz, ele derrota as forças do maligno. Aí alguém pode perguntar, mas padre, se Jesus derrotou, por que nós ainda sofremos o efeito da tentação? Por que nós ainda sentimos no cotidiano a nossa realidade de fraqueza, da sedução? Porque a batalha está em curso ainda. Embora, por meio do sacrifício de Cristo, nós sabemos que aqueles que têm o sinal dele, do Cordeiro, ou seja, foram batizados nele, eles têm uma força interior para vencer o maligno e esse contágio nefasto do maligno da sedução. Então, isso vai perdurar até o final, quando ele vier como juiz dos vivos e dos mortos, será o coroamento e o final de toda essa batalha. Alguma dúvida com relação a isso aqui? Não? Eu acho que vocês estão doidos para correr, né? Para ir para casa. A noite foi pesada hoje. Vou fazer uma oração aqui de final para aquietar o coração de vocês. Hã? Oi? Pois é, então, mas nós precisamos, de fato, uma coisa que eu posso dizer para vocês, para terminar, essa experiência que eu fiz, eu já disse isso em alguns momentos, em algumas palestras que eu dei, foi uma mudança radical dentro de mim. Para mim foi uma experiência, digamos, me fez levar com seriedade a minha luta cotidiana. E eu digo para vocês, todos os dias eu me vejo diante da sedução para ser infiel ao projeto divino na minha vida. Mas, todos os dias, com a graça de Deus, tenho conseguido, e eu acho que eu nunca avancei tanto na minha vida espiritual depois de 5 anos para cá. Nunca eu cresci tanto na minha vida a partir do momento em que eu passei a levar com um pouco mais de seriedade. E eu acho que até Deus me proporcionou, até para me despertar mesmo, porque nem sempre ele vai chegar a esse extremo. Eu diria que esses casos de possessão são mais raros do que as pessoas costumam dizer por aí, né? Inclusive, eu vi uma matéria recentemente, semana passada, uma matéria que parece que o maligno está querendo ganhar a mesma cara, porque lá no sul foi inaugurada esses dias a primeira igreja satânica. A primeira igreja, agora ele está mostrando a cara. Ele está mostrando a cara é porque ele percebe que o medo dele está cada vez mais desaparecendo, que há uma empatia direta pelo que ele representa e pelo que ele é. Então eu vi uma matéria, inclusive foi lá não sei se foi no Paraná, acho que é no Paraná. Vocês são de onde? Paraná, me parece que é no Paraná. E parece que o prefeito da cidade entrou com um processo para poder fechar a primeira igreja explicitamente satânica. Não é Paraná, não? Ah, não adiantou? Rio Grande do Sul, né? Aham. 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 Sim. Ah, no Rio Grande do Sul, certo. Nossa Senhora Medianeira, Aham. grande Romaria, Nossa Senhora. Pois é. Olha, aqui em João Pessoa, você sabe que tem igreja satânica, vocês sabem disso, né? Tem, João Pessoa. Só não é explícita. Tem porque lá em Campina Grande tinha uma pessoa de lá que frequentava e vinha para cá.
João Pessoa, uma vez por mês, para participar das reuniões. E depois ela quis sair, e depois que ela saiu, aí ela veio comunicar para eles aqui. Eu disse porque eu conheço a família dela. Ela veio comunicar, aí eles disseram o seguinte: olha, você não pode mais sair, você pode se afastar. Mas sair, romper, você não pode. Então você, pelo menos, uma vez por ano, você tem que vir aqui frequentar, que é no Halloween. Isso quem disse foi o irmão dela. Que ela chegou dizendo. Só que depois ela faleceu, teve um infarto, faleceu, mas ela se converteu, se confessou, comungou, fez todo um acompanhamento com um padre, exorcista de Campina Grande. Então ela morreu bem, ela morreu em paz com Cristo. Teve um infarto, mas ela vinha todo mês para João Pessoa. Aqui em João Pessoa tem. Não sei onde é que funciona, também não quero saber, né? Não me interessa. Gabriel quer fazer aqui uma oração final. Vamos agilizar. Se eu vou dar meu testemunho. Tá certo. Eu tenho meu testemunho com relação a essa minha mãe. Não sabia. Aí depois, quando terminar, eu vou dar meu Pronto, testemunho. tá certo. Era muito interessante. Entendeu? Certo? Tá certo. Eu já vi aqui, quando ela estava com 70 anos, eu subi aqui em cima da igreja. Ninguém sabia de nada. Não contei nada. E fiz a igreja estava lotada. E eu fui, quando ela contou com 70 anos. E quando a gente terminar o curso, Pronto. Posso dizer aqui? pode sim. Olha aqui, minha gente. É Fabiana, né? Fabiana, no final do curso, quer dar o testemunho dela e uma experiência que ela fez. Ela disse que quer, não sei o que é, eu vou ficar curioso também para o final do curso. No final do curso do Apocalipse, certo? E ela disse que é algo nesse sentido também, né? É isso? Pronto. Tá vendo? Tá vendo? Ela diz, eu sou um milagre. E eu acredito de fato, né? Pelo seu fervor religioso, eu vejo todo dia estar aqui na igreja com sua mãe, né? Aqui. E ela foi intercessora. Como é? Repita. Ela foi intercessora. Ela não desistiu. Ela não desistiu. Eu estou morrendo de vontade de escutar essa história. Hã? Então, olha, persevere, no final nós vamos escutar muita coisa bonita dentro pela frente. Pode começar. Vamos adiantar por causa. Quero. Quem vai fazer? Aqui vamos rezar juntos o ato de consagração a São José. Acho que não tem para todo mundo, mas se aproximem todos aí uns dos outros. Quem não tiver. Vamos rezar juntos. Eu me consagro a vós, bom São José, como meu Pai espiritual. Escolho-vos para governar minha alma e ensinar-me a vida interior, a vida oculta com Jesus, Maria e vós. Acima de tudo, quero imitar o humilde silêncio com que envolveste Jesus e Maria. Para mim, tudo repousa nisso.
abnegação como nosso Senhor em sua vida oculta, fazendo com que o mundo se esqueça de mim pelo meu silêncio e minha prática da virtude. Consagro-me a vós como meu guia e modelo em todos os meus deveres, de modo que eu possa aprender a cumpri-los com mansidão e humildade, com mansidão para com meus irmãos, meu próximo e todos aqueles com quem entro em contato, com humildade para comigo mesmo e simplicidade diante de Deus. Escolho-vos, bom santo, como meu conselheiro, meu confidente, meu protetor, contra todas as minhas dificuldades e provações. Não vos peço ser roubado de cruzes e sofrimentos, mas tão somente do amor próprio, capaz de arrancar-lhes o valor, ao tornar-me vaidoso. Escolho-vos como meu protetor, sede meu Pai, como sois Pai da Sagrada Família de Nazaré. Sede meu guia, meu defensor, não vos peço bens temporais, grandezas do poder. Peço-vos apenas que eu sirva com fidelidade e devoção ao meu divino Rei. Devo-vos honrar, amar e servir junto a Maria, minha mãe, e nunca separar o nome dela do vosso. Ó Jesus, dai-me José como pai, como me deste Maria como mãe. Enchei-me de devoção, confiança e amor filial. Ouvi minha oração, sei que o fareis. Já me sinto mais devoto, mais cheio de esperança e confiança no bom São José, vosso Pai adotivo e meu Pai espiritual. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Qual é o dia que o senhor está disposto?